Nesse assunto de hoje, que é a dosimetria de ruído. Vamos a um conceito de dosimetria. Dosimetria é a composição das palavras dose, que significa quantidade de alguma coisa, mais metria, que é o ato de medir, de dimensionar, calcular o tamanho, a dimensão, a extensão de alguma coisa. Medir a dose, medir o valor da exposição ao ruído no local de trabalho. Esse é o nosso conceito literal da palavra dosimetria. Quais são os objetivos da dosimetria do ruído, da exposição do ruído nos locais de trabalho? Um dos objetivos é o objetivo judicial. Nas perícias judiciais de insalubridade, há a necessidade da dosimetria da exposição ao ruído. No PPRA, uma vez que você, na etapa de reconhecimento dos riscos, observou a existência do ruído no local de trabalho, agora terá que fazer a dosimetria, o dimensionamento do ruído no local de trabalho. Para a elaboração do LTCAT, também temos que fazer a dosimetria do ruído para o preenchimento do perfil profissiográfico previdenciário. E na gestão de saúde e segurança do trabalho, para o monitoramento e o controle da exposição do agente ruído. Nos conceitos, a metodologia legal é aquela que consta na NR15, aonde diz: os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumentos de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. Continuando com os nossos conceitos, ainda dentro do conceito de metodologia legal, lá na NR15, nós temos no ponto 6 do anexo 1, esse texto que nos traz as primeiras considerações de cálculo da dose do ruído. E esta fórmula, C1 sobre T1 mais C2, T2 mais C3 sobre T3, é a fórmula legal que vai nos dar a dosimetria, a dose da exposição ao ruído, aonde C indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um determinado nível de ruído e T indica a máxima exposição permitida para esse ruído. Nós vamos trabalhar bastante logo adiante com essa fórmula, aí vocês vão entender, ok? Vamos adiante. Ainda dentro dos conceitos de dosimetria, nós temos os conceitos, as fundamentações, as técnicas de cálculo da dosimetria com base na norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro. É uma norma técnica. Veja, aqui vocês têm a capa da norma de higiene ocupacional, procedimento técnico da Fundacentro, avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Continuando os nossos conceitos de dosimetria, ainda considerando a NHO 01 da Fundacentro, que é uma norma técnica, como já comentamos, diz que dose é o parâmetro para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído, expresso em porcentagem de energia sonora, tendo como referência o valor máximo de energia sonora diária admitida, definida com base em parâmetros pré-estabelecidos. Você já vai entender logo adiante
o que significa esse conceito de dose com base nos conceitos da NHO 01 da Fundacentro. Conceitos. Os equipamentos. Na NR15, no anexo 1, o item 2, estabelece que os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis, com instrumento de nível de pressão sonora operando nos circuitos de compensação A e circuito de resposta lenta. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. Então, vamos considerar o seguinte, que é muito importante. A dosimetria, de acordo com o conceito técnico da NR15, que é o conceito legal, pode e deve ser elaborado com o decibelímetro. A norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro, ela diz que a dosimetria pode ser feita com o dosímetro ou com o decibelímetro. Então, relembrando, legalmente pela NR15, que é o que vale, falando no aspecto jurídico, a dosimetria pode e deve ser feita com o decibelímetro. A NHO 01 diz que a dosimetria pode ser feita com o dosímetro, mas não impede que seja usado também o decibelímetro. Metodologia legal, no anexo 1 da NR15, estabelece que entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para os fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto. Ruído contínuo. Por exclusão, então, o ruído que não é de impacto será contínuo. Simples, não é mesmo? Você tem um determinado ruído. Se você observar que ele não é de impacto, então, por exclusão, ele será contínuo. Mas o que é o ruído de impacto? Ruído de impacto ou impulsivo é aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo também. Vejam, tempo do ruído, a duração, será de menos de 1 segundo. E os intervalos desses picos de ruído deverá ser maior, mais de 1 segundo. Então, o ruído de impacto ele tem uma duração menor de 1 segundo. E os intervalos entre cada um desses picos deve ser maior, deve ser mais de 1 segundo. Dose. Os limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente são definidos tomando como critério de referência uma dose de 100% para uma jornada de 8 horas sob ruído de 85 decibéis. Vamos entender isso? O item 3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerâncias fixados no quadro desse anexo. Esse quadro, no anexo 1, determina os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Você conhece esse quadro, não é mesmo? Veja, 85 decibéis, uma exposição de 8 horas. 86 decibéis, 7 horas e assim por diante, a tabela vai evoluindo. A tabela que você conhece, que está lá no anexo 1 da NR15, onde a máxima exposição sem proteção é permitida 115 decibéis durante 7 minutos. Vamos adiante. Atenção! Um conceito importante é o fator de troca existente naquela tabela do anexo 1 dos limites de tolerância. Vamos entender isso? O que é o fator de troca?
Fator de troca. Para cada diminuição de 5 decibéis no nível de exposição, o tempo permitido para essa exposição é dobrado, multiplicado por 2. Veja, no nível de ruído de 95 decibéis, é permitida uma exposição de 2 horas. Quando a exposição diminui para 90 decibéis, esse tempo de exposição passa a ser de 4 horas. Veja, quando o nível diminui em 5 decibéis, o tempo de exposição permitido dobra, é multiplicado por 2. De 90 decibéis, diminuímos o nível de exposição para 85 decibéis. Veja, diminuiu mais 5 decibéis. E o tempo de exposição permitida passou para 8 horas. Denominamos isso de fator de troca. Na NR15 é igual a 2. Repetindo, para cada 5 decibéis de diminuição no nível de exposição, o tempo dessa exposição é multiplicado por 2, ela dobra. Em 95 decibéis, você pode ficar 2 horas. Diminuímos de 95 para 90, esse tempo de exposição é multiplicado por 2, de 2 horas passa para 4. Aqui, diminuímos de 90 decibéis para 85, voltamos a diminuir mais 5 decibéis no nível de exposição, e o tempo permitido para essa exposição dobrou, é multiplicado por 2. De 4 horas passa para 8 horas. Então, esse fator multiplicador por 2 no tempo de exposição, no aumento do nível a cada 5 decibéis, nós denominamos de fator de troca. Nesse caso é 2, ok? Entendido? Vamos estudar agora a dosimetria, a metodologia legal na NR15, como que fazemos os cálculos para a dosimetria da exposição ao ruído. Se, durante a jornada de trabalho, ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações, C1 sobre T1, mais C2 sobre T2, mais C3 sobre T3, for igual ao resultado de Cn sobre Tn, exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Vamos entender um pouco o que é isso. Aqui no item 6 diz assim: se durante a jornada de trabalho ocorrem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados. Pense assim: o trabalhador está exposto ora a um ruído de 85 decibéis, ora a 90, ora a 92, diminui para 85, ou seja, são diversos níveis de exposição em diferentes tempos de exposição. Então, essa fórmula é exatamente para calcular quando a exposição ocorre em diferentes níveis, ok? E quando essa soma dessa exposição ultrapassar a 1, significa que estará acima do limite de tolerância. Vamos continuar em frente, você já vai entender isso. Na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador ficou exposto a um nível de ruído específico e Tn indica a máxima exposição diária permissível a esse nível, segundo o quadro 1 do anexo. Vamos adiante. Se exceder a unidade, esse resultado Cn sobre Tn, se exceder a 1, a exposição estará acima do limite de tolerância. Dose. Como vamos calcular essa dose, então? Veja só.
85 decibéis, a exposição permitida, você sabe, está lá na tabela, é de 8 horas. Então, nós temos a fórmula C sobre T, aonde C é o tempo de exposição e T é o tempo permitido a essa exposição. No nosso exemplo, nós temos 8 horas de exposição e o tempo permitido é de 8 horas. Então, aqui no caso, para 85 decibéis, nós temos uma exposição de 8 horas. E o tempo permitido também é de 8 horas. Tempo de exposição, 8 horas. Tempo permitido, de 8 horas. Isso no caso para 85 decibéis. O resultado disso é 1. Significa que a dose é de 100%. Vamos adiante. Agora vamos pegar um nível de 90 decibéis, onde a exposição permitida é de 4 horas. Na nossa fórmula, então, C sobre T, C é o tempo de exposição, T é o tempo permitido. Nós temos uma exposição de 4 horas. Um tempo permitido de 4 horas, o resultado é uma dose de 100%. Então, essa nossa atividade com uma exposição de 90 decibéis, exposição de 4 horas, não é insalubre, porque fazendo esse cálculo, tempo de exposição 4 horas, tempo permitido 4 horas, então está dentro do limite de tolerância. Vamos a um exemplo prático, você já vai entender. Lembra da fórmula? C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3 é igual a Cn sobre Tn. O segundo exemplo. Vamos tomar como exemplo um local de trabalho com o trabalhador exposto a um nível de pressão sonora constante, 88 decibéis durante 8 horas, que é 480 minutos. 88 decibéis permitido 5 horas por dia. Veja na tabela lá. 5 horas por dia igual a 300 minutos. Vamos usar a fórmula. C sobre T. C, tempo de exposição. T, tempo permitido. O nosso tempo de exposição foi de 8 horas, ou seja, 480 minutos. O tempo permitido de 5 horas, 300 minutos. 480 divididos por 300, o resultado é 1,6. 1,6 excedeu o limite de 1, da unidade de 100%. Se exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. No nosso caso, o resultado foi 1,6, significa 160%. A atividade é insalubre. Ok? Vamos adiante. Terceiro exemplo. Vamos tomar como exemplo um local de trabalho com o trabalhador exposto a um nível de pressão sonora constante, 95 decibéis, durante 8 horas. 8 horas igual a 480 minutos. Vejamos. 95 decibéis, se você olhar na tabela do anexo 1 da NR15, a esse nível de 95 decibéis é permitido o trabalho por 2 horas por dia. 2 horas, 120 minutos. Vamos à nossa fórmula. C sobre T. Tempo de exposição sobre o tempo permitido. O tempo de exposição, já dissemos, de 8 horas, 480 minutos. E o tempo permitido para 95 decibéis
somente 2 horas, ou 120 minutos. 480 minutos, tempo de exposição, sobre 120 minutos, o tempo permitido. Qual é o resultado? 4. Então, se exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Se esse resultado for maior de 1, está acima do limite de tolerância. No nosso caso, 4 é igual a 400%. Então, a atividade é insalubre. Entendido? Vamos adiante. Vamos complicar um pouquinho? Vamos pensar um exemplo com 2 níveis diferentes de exposição. O trabalhador estava exposto, num primeiro momento, 4 horas, exposto a 85 decibéis. Se você olhar na nossa tabela, isso aqui não tem problema nenhum, não é? Porque a 85 decibéis pode haver uma exposição de até 8 horas O nosso trabalhador também está exposto, num segundo momento, a 90 decibéis durante 4 horas. Vamos calcular a dose da exposição a 2 níveis diferentes? Sempre lembrando a nossa fórmula, né? Vamos adiante. Agora temos 2 níveis de exposição. Um de 4 horas a 85 decibéis, mais 4 horas a 90 decibéis. Sabemos que 85 decibéis, permitido 8 horas por dia. 90 decibéis, permitido 4 horas por dia. Usando a fórmula C1 sobre T1 mais C2 sobre T2. Então, nós temos o C1 é o primeiro momento de 4 horas, aonde o tempo de exposição foi de 4 horas e permitido é de 8 horas. O segundo momento, nós temos exposição de 4 horas e o tempo permitido é de 4 horas. Entendido? No primeiro momento, temos uma exposição de 4 horas, aqui no exemplo, 4 horas. E o tempo permitido é de 8 horas, exposição a 85 decibéis. No segundo momento, numa exposição de 90 decibéis, nós temos uma exposição de 4 horas e o permitido também é 4. Fazendo essas continhas, nós vamos ter 0,5, que é o resultado de 4 sobre 8, mais 1, que é o resultado de 4 sobre 4. 0,5 mais 1, o resultado é 1,5. Veja, se a unidade exceder a exposição acima de 1, se exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. No nosso caso, 1,5 significa 150%. A atividade é insalubre. Entendido? Agora, eu vou facilitar a sua vida. Você não vai precisar ficar fazendo esses cálculos, fazendo continhas de somar, de subtrair, de multiplicar, de chegar a resultados. Porque existe um facilitador, existe um dispositivo, existe uma planilha no Excel que faz todos esses cálculos para você. O importante é que você tenha entendido como é que se calcula. Em últimos casos, se você não tiver essa planilha que eu vou te mostrar, você faz os cálculos à mão mesmo, usando um decibelímetro e uma maquininha de calcular. Ok? Vejam o que eu vou te apresentar agora. É muito bacana, vai facilitar a sua vida. Muito bem.
Continuando então o nosso estudo do cálculo da dosimetria de exposição ao ruído, eu quero te mostrar essa tabela desenvolvida no Excel para quantificação de ruído, que vai facilitar a tua vida para fazer a dosimetria utilizando o seu decibelímetro. Essa tabela você vai utilizar para uma jornada de trabalho de 480 minutos, ou seja, uma jornada de 8 horas de trabalho. A tabela é dividida em 8 períodos de 1 hora. Esses períodos, esses níveis de exposição, você vai realizar com o seu decibelímetro. A tabela ela te fornece, num primeiro momento, os limites de tolerância de acordo com a NR15 e também os limites de tolerância para preenchimentos do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário. E nesse caso, a tabela vai te calcular de acordo com os índices, de acordo com a metodologia da NHO 01 da Fundacentro, ok? Ao final, ela te dá um parecer técnico, dizendo se o agente de ruído está em conformidade ou desconformidade com a NR15. E também dizendo se a dose está acima do nível de ação segundo a NR9. Aqui ao final, você tem a dose de acordo com a NR15 e a dose de acordo com a NHO 01. A seguir, você tem o nível de exposição equivalente de acordo com a NR15 e o nível de exposição para informação no PPP. Ok. Veja aqui. Quando eu informo que nessa primeira hora há uma exposição de 85 decibéis, o sistema me diz que para 85 decibéis o limite de exposição é de 480 minutos. Esses valores você encontra lá naquela tabela do anexo 1 da NR15. Aqui no exemplo, nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas de um nível constante de exposição de exatamente 85 decibéis. E assim, com esse nível de exposição contínuo e permanente em 85 decibéis, a dose evidentemente que vai ser de 1 e o nível de exposição de 85 decibéis. Agora vamos fazer um exercício, vamos modificando esses valores e vamos observando as alterações que vão acontecendo aqui ao final. Preste atenção aqui. Vamos dizer assim, na primeira hora, esse trabalhador estava exposto a um nível de 85 decibéis. Na segunda hora, ligou-se algumas máquinas e esse nível passou para 90 decibéis. Veja, 90 decibéis, o limite de exposição é de 240 minutos. Bastou eu indicar que ele trabalhou durante 1 hora a 90 decibéis, que o resultado aqui já se modificou. A dose que antes era de 1 passou para 1,13. Ok? Vamos continuar modificando. Essa segunda hora, vamos dizer que também estava a 90 decibéis. Veja, a dose já passou para 1,25. Na próxima hora, na quarta hora, vamos deixar em 85. Na quinta hora, na segunda metade da jornada, ele ficou exposto a um nível bem elevado de 99 decibéis. Veja que a dose já praticamente passou para 200%, para 2,0. Agora vamos alterar aqui de 85 para 99 decibéis também. A dose voltou a aumentar em razão dessa exposição de 99. Na sétima hora, diminuiu o nível de exposição e passou para 80 decibéis. Essa dose já diminuiu um pouquinho no cálculo geral. E na última hora ligaram-se algumas máquinas, o processo de produção foi alterado e aumentou para 100 decibéis.
Veja, a dose foi alterada para 3,55 e o parecer técnico informa que o agente de ruído está em desconformidade com a NR15. Nesse momento, então, a dose ela foi para 3,55. Traduzindo isso em porcentagem, foi para 355% da dose. Ultrapassou aquele limite de 100% previsto na NR15. O parecer técnico te informa que o agente ruído está em desconformidade com a NR15. O parecer técnico te informa que o agente ruído está em desconformidade com a NR15 e que a dose está acima do nível de ação segundo a NR9. Para fins do PPP, você vai informar que o nível de exposição é de 94,14, ou seja, 940%, e o nível de exposição de 95,58. Vou ali buscar as roupas da mulher que eu fui. Muito bem, vamos adiante? Agora eu vou te mostrar uma tabela muito bacana também. Essa tabela ela serve para você fazer a quantificação em posto de trabalho variado, aonde um empregado, durante a sua jornada, ele passa por vários setores, expondo-se a níveis diferentes de ruído. Vamos fazer esse exercício considerando, por exemplo, um zelador de fábrica, aonde ele durante 60 minutos, durante uma hora, ele fica fazendo a limpeza no setor de tornos da fábrica. Você fez durante essa uma hora 8 medições com seu decibelímetro e anotou. Aqui nós começamos o exemplo, 60 minutos, as 8 medições, todas de 85 decibéis. A dose deu abaixo de 1, por quê? Porque foram 85 decibéis num tempo de apenas uma hora. Esse zelador foi para um outro setor de montagem, onde ele ficou 120 minutos, 2 horas. Nesse primeiro momento do nosso exemplo, você fez 8 medições, todas de 85 decibéis, a dose dessas 2 horas, 0,25. Depois ele foi para o setor de galvanoplastia, ficou mais 2 horas, nas mesmas condições. Foi fazer a limpeza dos banheiros durante 2 horas. E na última hora da sua jornada, no final do dia, fez a limpeza do escritório da fábrica durante 1 hora. Fechou uma jornada de 480 minutos. Os nossos resultados aqui, para as doses tanto da NR15 quanto da NHO01, ficou em 1. Por quê? Porque todos os nossos índices aqui estão em 85 decibéis. E de acordo com a tabela lá do anexo 1 da NR15, 85 decibéis pode-se trabalhar 480 minutos, que a dose vai ser de 1. Nível de exposição, 85. Não poderia ser diferente, não é? Considerando que aqui nós temos todas as medições de 85 decibéis. Muito bem, vamos continuar agora fazendo algumas modificações na exposição desses níveis de ruídos para cada um desses setores. Ok?